Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Câmara e nós estamos aqui no Perfil Cast na FESCO 2024, o grande evento das esquadrias de alumínio. E nesse podcast nós vamos falar aqui com o nosso grande amigo e parceiro, Rafael, da Escala Acústica. Seja bem-vindo, Rafael. Muito bom você estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço, o convite da Perfil Alumínio, estar aqui falando com vocês. Gosto muito de compartilhar conhecimento técnico, então acho que Sim. esse momento aqui vai ser muito oportuno para a gente trocar essas ideias e falar um pouco do desempenho das esquadrias, do desempenho das fachadas em obras, de acordo com o que a gente tem observado e tratado, junto aos nossos clientes. Sim. Rafael, pessoal, para vocês entenderem, o Rafael da Escala Acústica, um especialista em acústica. Mas, Rafael, fala para a gente o que é a escala acústica, o que você faz, qual é o propósito da escala acústica nesse nosso gigantesco mercado de esquadrias de alumínio, né? Legal. Ricardo, só para então contextualizar um pouco do meu início nessa área Sim. de acústica, né? Eu trabalhava muitos anos atrás com telecomunicações, sempre fui da área de ciências exatas, gosto da parte de engenharia. E em 2009 eu passei por um tratamento de um câncer, Sim. era no sistema linfático, um câncer maligno. E aí tive uma mudança de rota na minha vida. E eu tenho um amigo meu desde a infância que já tem uma empresa de acústica há 45 anos nesse mercado. Perfeito. Só que essa empresa sempre foi de execução de obras, venda de materiais, e na época eles tinham um setor que faziam projetos, porque para você executar uma obra acústica num cliente, primeiro você precisa projetar, Sim. para depois passar um orçamento, né? Como é que eu vou, sei lá, fazer uma cabine acústica para um equipamento sem saber que materiais vão ser, quantidades? E em 2012, então, essa empresa decidiu não fazer mais esse tipo de serviço. Foi aí que nasceu a Scala, em Certo. 2012, com o propósito único de serviços de engenharia acústica. Então, a Scala hoje é voltada para projetos acústicos, consultorias, a parte de diagnósticos, mapas de ruído e ensaios. A Ótimo. gente faz similar ao que o engenheiro civil faz, o que o arquiteto faz, né? Fizemos pranchas de projeto, detalhamentos, vamos às obras, fizemos a coleta dos níveis sonoros, parte de ensaios. Muitas vezes chegam ligações lá na escala para comprar uma porta acústica, uma espuma. A gente não vende materiais e também não executamos obras. Ótimo. Nós somos especificadores na área de engenharia acústica. Sim. Tá? É interessante você falar isso, Rafael, porque, como você sabe, eu visito muita empresa, eu estou com a Perfil Alumínio há bastante tempo, uma grande parceria. E a gente observa o seguinte, até pelo Instagram é muito comum eu falar alguma coisa sobre esquadria acústica, conforto, e as pessoas falam assim, Ricardo, como que eu faço esquadria acústica? Então acho que todo mundo acha que vamos lá, uma receita de bolo que a gente chega lá e Exato. simplesmente monta uma esquadria, bota um vidro de qualidade, que faz todo sentido, uma boa esquadria, um vidro de qualidade, mas nós estamos falando de uma história por trás disso tudo, e a sua empresa, o que é mais focada é nesse estudo, né? Como estudar até chegar a esse ponto de executar o melhor sistema para a obra correta, seria isso, né? Exato. Bom, hoje a gente se apoia muito em tecnologia, né? Sim, Então, para calcular um desempenho hoje de um prédio, né, pode ser um residencial, um corporativo que seja, existem softwares para isso. certo. Então, nada é baseado no lado empírico, né? Tudo é ciência realmente. Então, existem softwares com normas ISO de cálculo para calcular o desempenho das edificações de acordo com os requisitos e critérios e índices acústicos que, por exemplo, uma norma de desempenho ela adotou. Certo. E então a gente pega, por exemplo, um projeto arquitetônico de uma obra, importa esse modelo 3D para um software de acústica, introduz todos os sistemas construtivos de pisos, de paredes internas, as fachadas, calculamos também a parte de equipamentos prediais, e com essa questão do software, ele nos ajuda a calcular o desempenho do edifício lá junto com o nascer do projeto, lá na parte de estudos preliminares. Ótimo. Então a gente trabalha muito em parceria num projeto com os arquitetos, com o calculista estrutural, com os projetistas de fachadas, Sim, de esquadrias, que são os complementares que entram junto com a acústica no empreendimento, por exemplo, né? sim. Então tem ciência por trás disso. A parte de ensaios também, tudo equipamentos padronizados, normativos, equipamentos caríssimos também. Por exemplo, eu tenho aqui a Soundcam, depois eu vou fazer uma demonstração rápida com ela. Ótimo, Um perfeito. equipamento hoje de quase 180 mil reais, então são equipamentos de altíssima tecnologia. E é bom a gente salientar, Rafael, que a acústica ela tem uma complexidade e tem um estudo no qual você falou que tem que nascer lá no projeto. Não adianta Projeto. eu chegar aqui como construtor, simplesmente fazer agora eu quero X atenuação.
Porém, mas eu não fiz um estudo completo da obra, porque todo mundo acha que a acústica só está na janela e na porta, né? Exato. Esse talvez a grande chave da gente deixar claro aqui, que a acústica é um contexto de construção em geral, né? A esquadria faz parte desse projeto, não é Faz isso? parte. É assim, Ricardo, essa guinada no mercado aqui no Brasil, esse advento começou pela norma de desempenho, tá? A Sim, NBR 15575. Para ter uma ideia, a primeira versão dela, ela nasceu em 2008. perfeito. Só que em 2010 ela já entrou em revisão e a cadeia produtiva não se sentia segura para adotar essa norma. Uhum. A primeira versão dessa norma foi em 2013, por exemplo, tá? Dali em diante que a gente viu o crescimento desse mercado e por demandas dos serviços no qual a Scala presta hoje os nossos amigos e colegas dessa área. Certo. Lá no início, como o pessoal desconhecia, as maiores demandas que a gente tinha é pela parte de ensaios. Então o construtor já estava Sim. com a obra pronta, Isso. ou talvez no estágio de evolução, onde ele queria prototipar algo e testar. Sim. Mas a maioria dos ensaios daquela época, lá 2014, 15 até 2017, foi a parte de ensaios. Sim. Então a obra estava já concluída, ou sendo entregue, nós vamos até a obra e fizemos a medição. Porém, o construtor e o incorporador começou a perceber que os resultados que ele estava recebendo muitas vezes eram ruins. Sim, sim. Grande parte dos ensaios daquela época não atendiam nem o nível mínimo obrigatório da norma. Então, esses construtores ficaram com um passivo em aberto que, se no futuro os moradores, os proprietários dos imóveis abrissem uma reclamação Sim. e o juiz nomeasse um perito e um ensaio padronizado, se não atende a norma, ferrou. Exatamente. Então, ele depende da caneta do juiz. Já tivemos casos que a gente escutou aí, que o juiz, por exemplo, aplicou uma multa de, você vai ter que pagar o mesmo valor que o proprietário pagou na unidade habitacional. Ele pagou, sei lá, R$500 mil. A sua multa vai ser R$500 mil por não atingir o desempenho. Hoje, o mercado já está diferente. Sim. A nossa maior demanda de trabalhos é projetos, que ele nasce lá no início dos estudos preliminares, que é o mais ideal dos mundos, né? Sim, sim. Você começar a construção desde o início de forma correta e sabendo o desempenho que vai chegar lá no final da obra, Sim. né? Sem lado empírico e sem tentativas e erros, que é o que o pessoal fazia no passado. Hoje ainda, infelizmente, né, no mercado de construção tem essa tentativa Sim. e erro. Sim, sim. Muitos E até engenheiros... falta de conhecimento também, falta né? de conhecimento. Que é justamente, às vezes, até esse conteúdo que a gente está gravando aqui, ele alerta também a cadeia inteira, né? Porque muitas das vezes eu percebo que todo mundo acha que a solução está sempre na mão do serralheiro, né? Fica muito claro isso nas obras quando a gente chega. Não, olha, eu tenho aqui muito barulho, eu preciso de uma janela que compense tudo isso. Aí a gente vai olhar, tem lá o buraco do ar-condicionado, tem o gesso, tem a porta, tem o piso. Tá, mas isso aqui foi Exato. trabalhado? Não, não, eu só quero que reduza o som daqui. Aí, quer dizer, às vezes eu falo pro serralheiro, olha, toma muito cuidado, se você não tiver muito conhecimento do que é uma acústica de verdade, para você não vender a sua janela, pode ser muito boa, mas às vezes o som não está entrando só pela janela, né? Exato. E olha só que coincidência, ontem aqui na FESCA eu atendi um visitante aqui no stand, né? Sim, Que ele é um serralheiro. E ele falou que ele instalou uma esquadria de altíssimo desempenho numa obra sim. e o morador ficou insatisfeito. Mas depois eles foram observar que existiam várias outras fragilidades naquele ambiente que o som entrava por essas outras fragilidades. Aí, assim, não adiantou instalar uma esquadria de alto desempenho, sei lá, de um RW35 ou mais, se no contexto geral existiam falhas, onde o som entrava por outros pontos. Sim. Então, num projeto de acústica, a gente avalia o global, tudo. Não adianta só ter uma boa vedação aqui. Vou dar um exemplo de uma parede de geminação entre unidades. Faço uma super parede, Certo. mas o pessoal da elétrica vai lá e enche de caixinhas elétricas, inclusive colocam caixinhas elétricas de back-to-back, que é costa a Isso. costa, onde favorece a passagem do som. Sim. Você vai causar uma fragilidade. Então, o projeto vai cuidar de todos esses detalhes. A gente vai buscar a melhor estanqueidade, o melhor isolamento e a melhor maneira de tratar esses pontos frágeis que existem nas obras. Buracos, frestas, caixas elétricas, caixas de disjuntores. Sim. Né? E, o Rafael, é interessante a gente também deixar claro o seguinte, você tem um nicho grande até de cliente, de público-alvo, mas hoje a tua empresa está pautada para atender mais quem? É o serralheiro, é a construtora? Quem vem até você para poder fazer um projeto desse nível?
Assim, a escala, ela é muito forte no segmento da construção civil, Sim. porém também atendemos a parte industrial. A gente é muito forte também na parte de ruído ambiental e Uhum. ruído ocupacional. Mas falando na civil aqui, que é o nosso objetivo desse podcast, quem mais nos procura realmente é a construtora. Ótimo. A construtora e os incorporadores. Hoje, cada vez mais, a gente está vendo assim, construtores preocupados que os projetos nasçam desde o início de forma Isso. correta. Que a gente realmente trabalhe em conjunto com o arquiteto, com o calculista estrutural, com o projetista de esquadrias e fachadas, para que a gente compatibilize todas as soluções. Então, realmente, a Ótimo. maior demanda hoje são as construtoras. Construtora. Tá? Ótimo. E interessante que eu tive a oportunidade esse ano de viajar muito com a Perfil, visitando obras, visitando decorados, e me chamou muita atenção o seguinte, inclusive fiz bastante vídeo falando sobre isso, o quanto que as construtoras começam a se preocuparem em ter um sistema homologado e ao mesmo tempo estão colocando sistemas com eficiências diferentes por ambiente. Então a gente viu obras, um sistema Ecoline 2.5 na sala e um sistema Chroma já no dormitório. Então eu fiz até uma palestra que eu falei o quanto isso me deixa feliz, essa preocupação da construtora estar fazendo esse mix. Aí todo mundo fala, mas por que não colocou tudo Ecoline? Porque é justamente pelos estudos, Justamente. é justamente o que você está falando. E eu queria até falar que você falasse um pouquinho sobre essa questão desse estudo, né, que vocês fazem, que consegue detectar também as laterais. Eu queria um pouquinho dizer, esse lado entra mais som, esse lado entra Exato. menos. E isso também é algo que você consegue ajudar a incorporadora a também fazer também um ajuste no custo da obra também, não é isso? Exato. Ricardo, na própria norma de desempenho, na parte 4, né, que trata de fachadas, ela cita que você tem que fazer o estudo de entorno, né, que é o Certo. famoso ruído de entorno. Então, quando você vai construir um empreendimento, ou lá na fase da compra do terreno, tem construtora que nesta fase, pô, será que eu vou fazer a aquisição desse terreno ou não? Porque se der tudo classe 3, que é uma classe mais exigente, ou uma classe especial, que é acima da 3, eu vou gastar muito com esquadria. Sim. Lá no sul, a gente não tem observado ainda construtoras nos contratando para fazer um ruído de entorno, né, um mapa, para Sim. comprar um terreno. Lá o pessoal já fez a aquisição do terreno e aí contrata então o mapa de ruídos. O que esse mapa vai fazer? A nossa equipe de laboratório, inclusive faço aqui um comentário, a gente está em processo de acreditação do Inmetro, já faz uns 2 anos que a gente começou. É um processo muito moroso dentro do Inmetro. Hoje o que só nos falta é o Inmetro emitir o selo. A gente já foi aprovado, já fizeram auditoria interna, então acreditamos que em poucos meses a gente já vai ter o selo de acreditação. Isso também vai ser um filtro de mercado para muitos laboratórios. Porque hoje, infelizmente, como todos os outros mercados, tem empresas, consultores fazendo ensaios não 100% dentro de normas, não utilizando os equipamentos corretos, os profissionais não estão capacitados e, infelizmente, a gente tem encontrado resultados divergentes. Tem Sim. construtoras que nos contratam para fazer uma contraprova, por exemplo. Uhum. Mas voltando ali ao contexto, tudo deve nascer do estudo de entorno, tá? Sim. Então, a equipe vai em pontos estratégicos até num raio de 500 metros em relação ao terreno de estudo, a edificação. Sim. Mapeia por 17 minutos o ruído em ruas e avenidas. Normalmente o mapa de ruídos pelo menos tem 10 pontos. Então a equipe gasta de 3 horas e meia a 4 horas para registrar esses níveis em campo. Sim. Depois vai para o escritório, joga esses dados medidos num software e o software calcula toda a projeção nas fachadas do edifício, levando em consideração todos os obstáculos, porque eu posso Sim. construir um prédio aqui e ao redor ter vários outros prédios. Esses outros prédios muitas vezes podem servir de barreira para aquele som que vai chegar nas Perfeito. fachadas. Então, com esse serviço, eu caracterizo cada uma das fachadas, o quanto vai chegar de ruído em cada uma delas, por pavimento e por fachada. Sim, sim. E aí eu vou na norma e digo, isso aqui é classe 1, classe 2, classe 3 ou especial. O que acontece? O construtor decide qual o nível de desempenho que ele quer atingir. Por exemplo, essa fachada deu classe 3. O que a norma fala? No mínimo é 30 dB. Mas se o construtor quiser ficar no intermediário é 35. Se ele quiser nível superior é 40. Então, Sim. a gente deixa que o construtor decide o desempenho que ele quer atingir, mas a classe é obrigatória. Você tem que saber se é classe 1, 2 ou 3 ou Sim. especial, tá? Então, um estudo ideal parte já da questão do mapa de entorno. Por quê? A construtora depois vai ter uma otimização de investimentos. Se eu tenho uma fachada classe 3,
É um desempenho. Se a fachada dos fundos mais protegida é classe 1, é 10 dB a menos. Para Sim, que eu vou usar a mesma esquadria aqui e isso, lá? exatamente. Ou seja, tem uma economia de investimentos, tá? Então são estudos assertivos. Sim, sim. E é interessante porque fazendo um investimento desse, né? Você fazendo um mapa desse, um estudo, há uma economia. Ah, eu gastei, investi lá no estudo, legal. Mas o que eu posso economizar na hora de eu fazer essa decisão, na verdade, do sistema? Então, o que eu estou vendo nas construtoras? Gastando bem desse lado, porque com certeza pediu um desempenho melhor, Sim, e enxugando daqui. Quer dizer, se a gente pegar isso na matemática, ele lucrou muito mais do que se ele exato. pegasse um sistema, de repente, mais robusto, pegando lá a classe A e colocasse em todo o edifício. Né? Exato. Então, isso daí talvez é uma coisa que as pessoas possam também se atentarem a entender que isso também faz parte de um investimento Faz a parte. médio prazo, não é nem longo, ele é a médio prazo. Essa questão cultural a gente está tentando mudar na cabeça de quem nos contrata. Sim, Porque muitos enxergam como um custo adicional. Pô, eu vou ter que isso. contratar mais um projeto, mais um especialista, que hoje a construtora tem que contratar muitos Sim, complementares. E a sim. acústica é um deles, daí tem o térmico, o lumínico, né? Mas a gente tem mostrado que os nossos estudos, além de dar assertividade, além de garantir conformidade de atendimento à norma, Sim. vai trazer economias também. Lembrei de um caso que eu quero te contar. Lá em Santa Catarina tem um cliente nosso que já trabalha com a gente há 7 anos. Uhum. E eles construíram lá uma torre de hotel para a bandeira Mercury e uma torre corporativa do lado. E eles contrataram um projetista de esquadrias, certo? Certo. E lá do projetista de esquadrias, como esse projetista não sabia que tinha um mapa de ruídos, ele tinha especificado tudo vidro laminado, 12 milímetros, com PVB acústico, porque realmente aquela região passava navios, tem lá a balsa, que é o ferryboat, então é uma região Sim. de ruídos elevados, inclusive ruídos de baixa frequência, que são sons mais graves. Como a consultora já era cliente nosso, eles falaram, pô, vou contratar da Scala um mapa de ruídos. A gente fez o mapa, trabalhamos em conjunto com esses projetistas de Sim. esquadrias, e esse estudo, que na época eles investiram naquele trabalho há uns 5 anos atrás, Perfeito. eles investiram em torno de 10, 12 mil reais no mapa de ruídos, trouxe uma economia de É R$ 500.000. muita coisa. Por quê? Duas fachadas puderam ser vidros 10 milímetros PVB acústico e as duas mais protegidas puderam ser 8 milímetros com Sim. PVB acústico. Então trouxe uma economia muito substancial, porque aquela obra tinha muito vidro. Sim. Era pele de vidro, eram janelas grandes, né, esquadrias grandes. Isso é interessante, né? Porque tudo isso é um estudo, porque a obra ela é um estudo desde o começo, o projeto. E, Rafael, Hum. fala pra gente. Hoje a gente vê muita parceria, né? Vocês fizeram uma parceria muito grande com a Perfil Alumínio. Certo? E eu acompanho, não só nos treinamentos, mas também internamente na técnica, o quanto que a Perfil vem evoluindo também com essa parceria que foi feita com vocês. Quando a gente fala de cálculo, todo mundo sempre pensa em cálculo estrutural, à mão e tal, mas assim, vocês também conseguem trazer tecnologia para dentro disso, né? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ferramenta que a gente sempre cita em palestras, em eventos, que é a SaudCam. Que equipamento é esse e o que que esse equipamento ajudou a Perfil Alumínio a até melhorar os sistemas dela ainda mais, porque eu sei o quanto era difícil no passado a gente resolver um problema de acústica. Então a gente mexia na esquadria aqui, mexia ali. O que que a SaudCam trouxe de facilidade para Perfil Alumínio? Legal. Então vamos contar um pouquinho da nossa aproximação com a Perfil. Sim, Nos conhecemos em 2019, né? E de lá para cá a gente admira muito a Perfil Alumínio. sim, Como sistemista, a gente entende que é praticamente um dos sistemistas mais completos do Brasil, extremamente que buscam qualidade e excelência, tem muitos ensaios acústicos. Eu só queria fazer aqui uma diferenciação, sim, Ricardo, do que é o ensaio de uma esquadria no laboratório e do que é a Soundcam, que é esse equipamento aqui que eu vou mostrar a vocês. perfeito. Em laboratório, o sistemista leva sua esquadria para medir o grau de isolamento dela, que é o índice de redução sonora ponderado, o famoso RW. Esse RW ele é de extrema importância para quando nós, consultores, vamos calcular o desempenho de um prédio, que é o desempenho atingido lá na obra, Certo. que o índice é D2 e MNTW de fachadas. Para eu calcular esse desempenho D2, eu preciso do RW. Tá? Porque ele é um dado de entrada, um input para o projeto. Eu preciso saber, então, RW da esquadria, área dela.
RW da parede e sua respectiva área. Perfeito. No software, a gente modela todas as ligações. Essa parede de fachada vai estar ligada com a laje de baixo e com a laje de cima. Sim. E as paredes laterais. Então, a gente chama de transmissões laterais. O que passa pela fachada é transmissão direta. O que passa pelas ligações são transmissões indiretas. Perfeito. E o software calcula, então, transmissão direta, indireta e a volumetria. Quais são os resultados mais desfavoráveis numa obra? Os ambientes menores, de menor volumetria. Então, os quartos menores são os piores resultados, tá? Interessante, né? Interessante isso. Agora vamos para a parte da Soundcam, porque a Soundcam, o objetivo dela não é medir grau de isolamento, Sim. tá? Ela é um equipamento de investigação, de detecção. Então, a câmera acústica, ela é um equipamento, vou mostrar aqui agora para os nossos ouvintes, né? Essa face da frente, ela tem então uma câmera que vai captar, né, que ela vai visualizar, e tem uma matriz de microfones, Certo. 64 microfones. Hoje, um medidor de ruídos, que é o sonômetro, tem apenas um microfone, essa câmera tem 64. Aí pergunta, pô, mas por que tem tanta microfone? Bom, essa matriz, através de um algoritmo chamado beamforming, Sim. você colocando ela para visualizar uma esquadria, ou pode ser um duto, né? Não só esquadrias, ela tem várias aplicações, inclusive na indústria eu também utilizo ela para encontrar as partes mais ruidosas de máquinas. Então ela vai detectar, ela tem um sistema de tracking, que é escaneamento, e ela vai ficar observando fontes sonoras. E ela vai nos apontar qual é a fonte mais relevante que tem. Ótimo. Então, quando a gente vai para um laboratório medir uma esquadria da Perfil Alumínio ou até numa obra instalada, primeiramente a gente se afasta ao ponto que a câmera vai enxergar por completo a esquadria. Ok. E ela vai mostrar o ponto mais desfavorável naquele momento. Digamos que é a navegação de mão amigo. Sim. Então ela vai mostrar, ó, tá vazando navegação de mão amigo. Só que numa esquadria, muitas vezes você não tem um vazamento só num ponto, você tem mais pontos vazando. Aí a gente pega a câmera acústica em forma hand nas mãos e faz um escaneamento no perímetro dela completo, em todas as interfaces. Ótimo. Ligação com a alvenaria, perfis ali do contramarco, trilhos inferiores, trilhos superiores, vedação de mão de amigo, então a gente faz um escaneamento completo. Aqui na parte frontal, então a gente tem esse visor, né? Sim. Eu vou dar aqui um overview geral. Eu posso aqui apertar então modo gravação. Sim. Ó, ele já tá pegando aqui meu som refletido lá na parede. Ótimo. Eu vou mostrar aqui, ó, rapidamente, um ruído branco padronizado que a gente usa em acústica, olha só. Vou colocar aqui na câmera, ó. Ela vai acompanhando, tá vendo? Mais pro meio ficar melhor aqui. Eu queria pegar. Vai lá, faz aí isso, pra mim, aqui, ó. Ricardo. Eu faço a movimentação aqui, ó. Ó, você tá fazendo a movimentação e a câmera tá acompanhando esse ruído que tá vindo aí do smartphone, né? Um ruído branco. Então, na obra, o que a gente faz, né? Ou em laboratório? A gente pega uma fonte sonora padronizada, normalmente uma caixa omnidirecional, que também é chamada do dodecaedro, emite um ruído branco padronizado, a gente coloca ela do lado oposto da esquadria, a câmera fica do lado do receptor e através dela a gente começa a escanear a esquadria e descobrir os pontos frágeis dela. Sim, ótimo. Tá. Interessante, ô Rafael, é que parece até um erro de linguagem, mas a gente consegue ver o som. Né? Enxergar o som. Nós vamos enxergar o som. Exatamente. Eu acho que isso foi uma grande tecnologia que vocês trouxeram, porque quando a gente vê lá os estudos, os testes, a gente literalmente sabe onde está vazando. Exato. E a gente consegue tratar aquele ponto. E é interessante, eu queria até ressaltar, você falou o seguinte, você pega o ponto mais fragilizado. Então isso não quer dizer que a gente resolvendo aquilo ali, resolveu tudo. Porque depois ela vai possivelmente buscar um outro ponto. Ela vai para outro ponto. Outro ponto. Exatamente. Então a gente, nós temos um problema no mão de amigo, resolvemos. Exato. Descobrimos agora que temos no fecho concha. Isso. E a gente resolve. E assim a gente vai por eliminação. Eliminação. E isso fez a gente ganhar muito tempo. Exato. Muito tempo. Num teste desse a gente conseguiu eliminar inúmeros ruídos, sabendo que enquanto o mais relevante está aqui, o outro virou mais relevante, Isso. até ele chegar em algo que já não dá para mexer mais, que é o mínimo, vamos dizer assim, mas a esquadria já conseguiu uma bela eficiência, né? Exato. Vou contar para ti agora um case do Rio de Janeiro, que a Prefil nos chamou, em 2021, onde instalaram lá uma porta-janela croma, e essa fachada tinha que dar pelo menos os seus 30 dB. Isso. Tá? Que o sistema já prometia em laudo de laboratório, né? Exato.
Só que foi lá um outro laboratório e fez uma medição e deu 25. Sim. Aí o Ronaldo me ligou, Rafa, preciso da tua ajuda aqui em Rio de Janeiro, vamos ver o que está acontecendo. Fomos com a Soundcam lá, também levamos os equipamentos para medir isolamento sonoro, né? Sim. Que daí é o D2 MNTW. De fato, chegamos lá com 25 dB. Começamos a fazer o escaneamento com a Soundcam e lá a gente percebeu algumas fragilidades que tinham a Chroma, mas muitas fragilidades que tinham Isso. não era culpa do sistema. Sim. Lá foi o serralheiro, né, o fabricante, Sim. que não seguiu fielmente o uso dos componentes Ótimo. e trouxe essas fragilidades na Chroma. Logicamente que aquele case do Rio de Janeiro ajudou a Perfil Alumínio desde aquela época a encontrar sim alguns pontos de fragilidade Sim. que a Chroma tinha, que poderia ter um potencial de melhoria ainda mais. Isso é bom Tá? demais, né? Então, normalmente, nos pontos de vazamento, a Perfil viu, poxa, aqui eu posso melhorar um componente, né? Ou numa vedação de meu amigo, aqui eu posso fazer um reforço da vedação de meu amigo e ganhar mais estanqueidade entre as duas folhas de correr. Sim. Então, através dessa tecnologia, ajudou também muito a Perfil Alumínio a melhorar a performance do que já era bom. Sim. Ou seja, aquela melhoria contínua de sempre querer mais. Ótimo. Né? Às vezes a gente acha, poxa, esse sistema já atingiu o limite dele. Não, ainda tem mais para melhorar. Sim. Né? E isso é uma busca constante da Perfil Alumínio. Inclusive, a gente estava numa reunião na semana passada e a gente conversou com a técnica. A técnica falou assim: nós estamos com 44 laudos na fila para fazer. Cara, isso é muito legal ouvir isso. Sim. Né? E quando a gente fala isso na palestra, que a gente tem 101 testes, 44 de acústica Isso. e mais 44 na fila, prova o quanto que a Perfil não para de evoluir e o que você falou que é muito interessante, não para de potencializar aquilo que já é bom. Exatamente. Então isso é muito bacana, esse trabalho, né? E a Scala é também bem responsável com essa tecnologia de nos ajudar e nos acelerarmos também nessa busca por uma esquadria melhor. Né? Exato. E a ideia, então, é usar a Soundcam para outros sistemas, né? Sim. A Chroma foi o piloto, hoje tem a Sofia Silence, que é uma das esquadrias que mais desempenha no Brasil. Que inclusive o nosso estúdio está todo revestido com a Sofia Silence. Exatamente, uma esquadria de RW aí com persiana baixada a 41 dB. Sim. É um grau excelentíssimo. Para você ter uma ideia, na Europa, Ricardo, esquadrias acústicas são consideradas com RW acima de 35 dB. Nossa. Tá? Lá o ideal é 40 dB, pelo menos. Sim. Então, no Brasil, a gente ainda tem muito a evoluir. Sim. Mas é plausível, por exemplo, como uma Perfil Alumínio evoluiu nesses últimos anos, né? Sim. O quanto que ela está buscando essa excelência, essa melhoria da qualidade, entregando cada vez esquadrias melhores. Então, com a Soundcam, a gente pode ajudar nos outros sistemas nessa evolução também, né? Ótimo. Que é o que já estamos fazendo, inclusive, em conjunto com a Perfil Alumínio Brasil. E você percebe, Rafael, que isso está virando uma tendência? As empresas, as construtoras estão cada vez mais buscando essa evolução e essa esquadria com mais desempenho? Sim, Ricardo, a gente tem observado. Até porque, o que eu posso te falar, hoje a gente ainda fica abismado com algumas coisas que a gente encontra em obra, tá? Sim. Tem muita construtora com passivos abertos, contratando serralheiros de má qualidade, Sim. serralheiros que não seguem o projeto do sistemista. Né? Queria fazer uma ressalva aqui, né? Eu acho que tudo tem que começar pelo sistemista. Ótimo. Um bom sistema, um sistema realmente com um bom grau de isolamento, com todos os cuidados, bem planejado, bem projetado. E isso vai agora para o serralheiro. Perfeito. O serralheiro, Ricardo, tem que cuidar muito na montagem e depois na instalação. Nós estamos observando ainda hoje, muito em obras, Sim. má qualidade de montagem e instalação. Sim, Tá? perfeito. Então, a esquadria foi projetada para isolar um RW 35 dB, 31, por exemplo. E eu calculei que esse desempenho em campo tem que ser 35. Aí, quando a gente vai lá e mede, não dá 35, dá 30, dá 32. Por quê? Daí a gente vai com a Soundcam, ou às vezes só de você... à noite, desligar as luzes, você já vê a luz de fora entrando, por Sim. frestas. Então, encontramos, infelizmente, muitas obras onde o serralheiro peca na montagem, na instalação. A acústica é feita de detalhes. Não adianta o sistemista fazer um bom produto e o serralheiro ir lá na instalação não seguir o projeto. Sim, sim. Vai dar perda. E, infelizmente, a gente está encontrando muito isso ainda no mercado. Então, as construtoras estão mostrando essa preocupação, até porque estão sofrendo na pele Exatamente. esse problema. Isso. A gente é chamado para muitas consultorias com a Soundcam e desempenho
porque já tem uma esquadrinha instalada, tem moradores reclamando, Sim. tem até questões de processos judiciais, Isso. e eles ficam com essa bomba na mão. Então a coisa tem que nascer certo. Eu tive a oportunidade de visitar algumas construtoras que, assim, inclusive eu fotografei, filmei, isso vai virar até vamos dizer assim, um conteúdo. Há um tempo, eu estava visitando decorado e eu vi o decorado lindo, com armário, com tapete, com cama, com colchão, com chuveiro de excelente qualidade. E eu não encontrava no decorado as nossas esquadrias. Eu falo isso muito nas minhas palestras e me entristecia muito isso. Ver uma cortina caríssima, a casa automatizada, a casa com tecnologia e a nossa esquadria atrás de uma cortina. E muitas das vezes eu trabalho com esquadria, você trabalha também na sua área, você vai ter essa curiosidade, eu vou lá e abro a cortina, é a pior esquadria que a gente tinha no mercado para um decorado de médio e alto padrão. E eu tive há pouco tempo, inclusive vai estar com a gente também aqui no podcast, a consultora Plaenge, e eu fui no decorado deles, e o decorado deles, eles colocaram a esquadria como ponto da decoração. Exato. A esquadria como objeto de qualidade dentro da obra. Eu vou falar para você que eu tive pouco tempo para fotografar e filmar, mas fiz bastante coisa, mas vou falar que eu fiquei encantado. Tanto é que eu já usei isso nas minhas palestras. Quando eu cheguei na cozinha, eu vi uma esquadria do sistema Chroma. Quando eu cheguei no quarto, eu vi uma Sofia Silence. E aí, quando eu cheguei no quarto, a persiana já subiu, a luz acendeu e eu vi a esquadria olhando para mim ali. Então, eu entendi o seguinte, caramba, tá acontecendo isso. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Então, houve ali um estudo, houve ali uma inteligência para trazer uma esquadria de qualidade. Exato. Isso, entendeu? A Plaenge é um case de sucesso maravilhoso, é um dos maiores clientes da Scala, a gente atende eles a nível nacional, e realmente eles têm essa preocupação e usam produtos de qualidade da Perfil. Então, o Plaenge é um exemplo aí a ser seguido, né? Claro, tem várias outras consultoras também, né? Queria fazer um comentário final que a gente fez um panorama de ensaios acústicos. Hoje a Scala tem mais de 1.500 ensaios realizados já. Certo. Tá? Nós pegamos todos os resultados de fachadas desde 2013 ali, que a gente começou a atuar nisso em 2013. Sim. Hoje ainda, a gente encontra edifícios de alto padrão que estão no desempenho mínimo na norma em fachadas. Claro que encontramos desempenhos elevados, já medimos fachadas de 42, 43 dB, mas é mais raro, tá? Então, tem que evoluir esse mercado ainda. Materiais tem, sistemas tem. Ótimo. Agora, tanto construtora como público final tem que entender que precisa dessa melhoria, né? Sim, que as obras exatamente. precisam começar a absorver esses materiais. A gente não pode mais pensar só em preço. Claro que preço é essencial, né? Para que caiba no orçamento. Mas os produtos têm que começar a ser desenhados para desempenho. Sim. Né? Maravilha. O tempo é curto, o assunto é maravilhoso. A gente que gosta de falar de parte técnica, teríamos aí um podcast o dia inteiro, seria pouco. Eu queria te agradecer demais, Rafael, pelo trabalho que você está fazendo, pelo crescimento profissional que a gente está tendo e em qualidade nas nossas esquadrias. Você também é muito responsável por isso, porque um sistemista também sem essa tecnologia fica muito difícil. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está assistindo a gente, tá? Manda uma mensagem para eles, para a gente poder ir aqui para o nosso encerramento. Que pena, porque eu adoro esse assunto, teria muito mais assunto para a gente falar. Legal, então vamos lá, um recadinho final. Bom, a Scala está à disposição aí no mercado, né? A gente tem um foco maior no sul do Brasil, porém atendemos a nível nacional, né? Para projeto hoje não tem limite, né? Você pode ir atrás no computador fazer um projeto até para fora do país, por exemplo. Que realmente o público final, né, deseja um maior conforto. E a gente observa que tem construtoras muito bem intencionadas e muitas delas já estão adequadas. Mas tem muitas construtoras ainda que desprezam norma, que a gente escuta de muitos engenheiros ainda, eu construí essa vida inteira, não preciso desse projetista, sei o que eu faço. Tem muito construtor que fala assim, mas os meus prédios não têm reclamação dos proprietários. Muitas vezes eles falam isso, mas nem fazem pesquisa de satisfação, né? Tem construtora hoje que pesquisa mensalmente como é que está a satisfação da parte acústica dos empreendimentos. Boa. Então esse mercado ainda tem a evoluir, já melhorou bastante, né? Fazendo aí um retrato desde que começou a norma de desempenho aí há 11 anos atrás, hoje já está muito melhor. Dentro da proacústica também, a gente é muito atuante, a gente está começando agora a criação de um projeto no futuro para as edificações ter um selo de qualidade acústica. Como se fosse 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, como um Procel, né? Como uma eficiência energética do empreendimento, vamos ter eficiência acústica. Então estamos estudando um selo de etiquetagem
Então, a escala está à disposição e a gente também novamente agradece a Perfil, que é um Sim. parceirão nosso há mais de 5 anos, né, que tem essa preocupação em estar entregando produtos de alto desempenho e alta qualidade. Ok. Rafael, em nome da Perfil, a gente agradece muito a sua participação, foi uma honra. E a gente queria deixar aqui um presente para você, tá? Que isso aqui vai ser com muito carinho, foi feito para todos os nossos parceiros e participantes aqui do podcast. Legal, Que seja Ricardo? uma marca lá da Perfil na sua Obrigado. estante e faça Show de parte bola. aí, tá bom? Com certeza vai estar lá no nosso escritório. E em nome da nossa equipe Scala, eu agradeço essa oportunidade, a você, Ricardo, ao Sim, Perfil. E obrigado por esse mimo muito bonito. tá bom. Legal. Rafael, muito obrigado. Valeu. Uma boa Obrigado. feira, sucesso para todos nós. Sucesso para todos E nós. nos vemos aí no próximo teste, na próxima acústica, tá bom? Legal. Obrigado, pessoal.